Olá! Hoje eu venho aqui com mais uma dica de leitura, O Navio das Noivas de Jojo Moyes. Jojo Moyes é uma autora inglesa que é muito conhecida por causa do seu livro Como Eu Era Antes de Você. Esse livro aqui, O Navio das Noivas, ele conta então, ele é baseado numa história que realmente aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, muitos soldados e oficiais da Inglaterra que trabalharam durante a Segunda Guerra, eles se casaram com mulheres australianas. Durante o período em que eles estavam empreendendo batalhas contra o Japão, principalmente, eles ficaram durante um tempo, então, na Austrália. E durante esse tempo, eles conheceram muitas jovens australianas e muitos deles se casaram com elas. Então, no final da guerra, os oficiais voltaram para a Inglaterra e as noivas, então, foram levadas depois. Esse navio, então, é um dos últimos que leva essas mulheres para a Inglaterra. Ele leva mais de 600 mulheres da Austrália para a Inglaterra. E elas vão sozinhas, sem a sua família. Então, é uma experiência muito marcante, é uma coisa que vai mudar totalmente o rumo da vida dessas mulheres. E elas são, a maioria delas, ainda muito jovens. Uma das personagens principais, ela tem apenas 16 anos. Então, são mulheres assim com pouca experiência, mulheres muito simples e diferentes também entre si. Essa história, então, ela traz 4 personagens principais, personagens que são criadas então por Jojo Moyes, mesmo tendo sido inspirado numa história real. Essas personagens então são uma ficção da Jojo Moyes para trazer todo um enredo para essa história. As 4 personagens principais, elas se conhecem porque elas se tornam amigas e têm um relacionamento próximo, porque elas ficam as 4 na mesma cabine onde elas dormem, onde elas ficam a maior parte do tempo. E essa viagem então vai durar 6 semanas, 1 mês e meio, elas vão passar então nesse navio até chegar na Inglaterra. E essas 4 jovens, elas são muito diferentes entre si. Uma delas é uma moça muito simples, muito agradável, que veio do interior da Austrália, da zona rural. Ela é uma pessoa bem carismática, muito alegre, muito simples e que vai conquistar então a amizade das outras 3 e de várias outras pessoas então que se conhecem nesse navio. Outra personagem, ela é uma moça muito fechada, muito tímida, muito reservada, que trabalhou como enfermeira durante a guerra. E a gente sabe muito pouco sobre ela, durante a história que a gente vai descobrindo quem é essa moça. Outra, que é a mais jovem de todas, que tem apenas 16 anos, é muito imatura, muito extrovertida e ela vai se envolver em várias confusões. E a quarta, então, é uma moça de família rica. Ela é bem diferente das outras, ela está muito preocupada com a aparência, com o que vão falar dela, então ela é totalmente diferente das outras 3. Então são 4 moças diferentes, mas que de certa forma, por elas estarem todos os dias ali próximo umas das outras, elas acabam tendo um relacionamento de amizade bem interessante, bem bonito, que vai se formando ao longo da história. E aí vários outros relacionamentos vão acontecendo nesse navio durante essas 6 semanas. A gente vai descobrir um pouco sobre cada uma dessas 4 personagens e de outros personagens que se envolvem com elas. Então é uma daquelas histórias para ser lida quando a gente está cansada, quando a gente quer uma história leve, uma história alegre. Eu gostei muito dessa leitura porque desde o início do ano para cá eu li várias coisas muito pesadas, muitas histórias bem pesadas, difíceis de ser lidas, algumas eu nem consegui falar muito sobre elas, e essa é uma história muito leve, muito alegre e que traz então um descanso para aquelas pessoas que estão procurando esse tipo de leitura. Além de ser uma leitura bem fácil, como outros livros então de Jojo Moyes que são muito conhecidos e muito apreciados. Então fica aqui essa dica de leitura, O Navio das Noivas de Jojo Moyes. E até a próxima!